Unidade 2. Minhas metas. Entender o que é política e o seu propósito. Compreender que é importante definir uma política para cada processo do sistema de gestão de pessoas. Reconhecer que o planejamento de pessoal permite ao gestor visualizar e antecipar quais são a força de trabalho e as competências necessárias para a realização dos trabalhos futuros. Compreender que um bom recrutamento auxilia a seleção de candidatos com perfil ideal para a organização. Inicie sua jornada. As políticas organizacionais são uma fonte poderosa de restrições. As políticas buscam conseguir uniformidade, economias, benefícios de relações públicas e outros objetivos que não se relacionam à gestão de pessoas. A definição e utilização de políticas para a gestão de pessoas é extremamente importante para a implantação e manutenção do sistema dessa gestão. Podemos afirmar que é impossível a implementação de um sistema sem que tenham sido claramente definidas as políticas. Apesar de existirem sistemas prontos no mercado, não significa que estejam preparados para todas as organizações. Cada organização possui a sua cultura, a sua forma de pensar, de agir e, por conseguinte, as suas políticas. Entende-se por política o conjunto de regras estabelecidas para liderar pessoas com o propósito de conquistar resultados planejados. As políticas são guias, dirigem as pessoas para a ação e auxiliam os funcionários na tomada de decisão e compreensão das regras do jogo. Machado, 2022, online, sobrescrito 1. As políticas situam o código de valores éticos da organização que, por meio delas, governa suas relações com os empregados, acionistas, consumidores, fornecedores, etc. A partir das políticas, é possível definir os procedimentos a serem implantados, que são cursos de ação predeterminados para orientar o desempenho das operações e atividades, tendo em vista os objetivos da organização. Os procedimentos constituem uma espécie de plano permanente, que serve para orientar as pessoas na execução de suas tarefas dentro da organização. No fundo, servem para guiar as pessoas na realização desses objetivos. Visam dar consistência à execução das atividades, garantindo um tratamento equitativo para todos os participantes e um tratamento uniforme para todas as situações. Desenvolva seu potencial. Políticas para o processo de provisão. Para auxiliar a estruturação do sistema para a gestão de pessoas, é importante definir uma política para cada processo do sistema dessa gestão. É recomendável que as políticas sejam definidas com a participação dos funcionários. Algumas organizações formam comitês para auxiliar na definição das políticas. A partir da definição das políticas, é muito importante transcrevê-las em um manual, que deve ser utilizado em todos os níveis da organização. Como você pôde perceber, a gestão de pessoas é uma atividade muito complexa. As políticas bem definidas e divulgadas auxiliam muito nessa gestão. Elas devem dirigir os profissionais responsáveis para executar as atividades do processo de provisão segundo uma política que determina como executar as seguintes atividades. Políticas para o planejamento de pessoal. Estas determinam os critérios que usaremos para definir quem é o mercado que compete com a nossa organização. Políticas para recrutamento. Estas determinam os critérios para definir onde recrutar pessoal. Quais fontes de recrutamento devem ser utilizadas? Preferencialmente, recrutamento interno ou externo. Em que condições e como recrutar? Quais técnicas de recrutamento são estrategicamente mais interessantes para a organização? Preferência pelo recrutamento de familiares? Proibido o recrutamento de familiares ou recrutamento de familiares em igual condição aos demais candidatos? Políticas para a seleção. Estas determinam quais critérios de seleção são de fato enfatizados. Qual é o padrão de qualidade que se está buscando nos candidatos quanto às aptidões físicas e intelectuais, experiência e potencial de desenvolvimento, tendo em vista o universo de cargos dentro da organização? Como integrar os novos participantes ao ambiente interno da organização com rapidez e eficácia? Políticas de aplicação. Estas definem como determinar os requisitos básicos da força de trabalho, requisitos intelectuais, físicos, etc., para o desempenho das tarefas e atribuições do universo de cargos da organização. Quais são os critérios de planejamento, alocação e movimentação interna de recursos humanos, considerando o posicionamento inicial e o plano de carreiras, definindo as alternativas de oportunidades futuras possíveis dentro da organização, e os critérios de avaliação da qualidade e da adequação dos recursos humanos por meio da avaliação do desempenho. Política de manutenção. É regida por alguns critérios que determinam como executar as atividades relacionadas à política de manutenção.
Esses critérios são: de remuneração direta dos participantes, tendo em vista a avaliação do cargo e os salários no mercado de trabalho e a posição da organização frente a essas duas variáveis. De remuneração indireta dos participantes, tendo em vista os programas de benefícios sociais mais adequados à diversidade de necessidades existentes no universo de cargos da organização e considerando a posição da organização perante as práticas do mercado de trabalho. Como manter uma força de trabalho motivada, de moral elevado, participativa e produtiva dentro de um clima organizacional adequado. Relativos às condições físicas ambientais de higiene e segurança que envolvem o desempenho das tarefas e atribuições do universo de cargos da organização. Relacionamento de bom nível com sindicatos e representações do pessoal. Políticas de desenvolvimento. Alguns critérios contribuem para atuar nas políticas de desenvolvimento. São eles: critérios de diagnóstico e programação de preparação e reciclagem constantes da força de trabalho para o desempenho de suas tarefas e atribuições dentro da organização. Critérios de desenvolvimento de recursos humanos, a médio e longo prazo, visando a contínua realização do potencial humano em posições gradativamente elevadas na organização. Criação e desenvolvimento de condições capazes de garantir a saúde e excelência organizacional por meio da mudança do comportamento dos participantes. Ciclo de vida dos funcionários na organização, critério para realocação, aposentadorias, etc. Políticas de monitoração. Auxilia a manter um banco de dados capaz de fornecer as informações necessárias para as análises, quantitativas e qualitativas, da força de trabalho disponível na organização, e em critérios para auditoria permanente da aplicação e adequação das políticas e dos procedimentos relacionados com os recursos humanos da organização. Analisar as metas e os históricos. O planejamento de pessoal prevê, sistematicamente, as ofertas e demandas futuras de empregados para uma organização. Esse planejamento permite que os especialistas em gestão de pessoas proporcionem a força de trabalho apropriada necessária ao empregador. Os planos de recursos humanos, que também são chamados de planos de emprego, servem como um guia para outras atividades da gestão de pessoas, tais como obter novos empregados ou implantar um plano de expansão ou aumento de produção. Idealmente, todas as organizações devem identificar suas necessidades de empregados por meio de planejamento de curto e de longo prazos. Os planos de curto prazo indicam vagas que precisam ser preenchidas durante o ano vindouro. Os planos de longo prazo estimam a situação de recursos humanos para 2, 3 ou, ocasionalmente, 5 anos no futuro. Como você pôde observar, a atividade de planejamento requer habilidade de análise de diferentes variáveis que facilitem a tomada de decisão. Para facilitar, relacionamos algumas dicas, dentre elas: analisar as metas e os históricos, dimensionar a necessidade de pessoas e a capacidade instalada, analisar históricos de movimentação de pessoas, analisar os planos de carreira e sucessão de funcionários. Analisar metas que afetam as necessidades de pessoal, tais como o volume de vendas, de produção de serviços, etc. Analisar históricos para cada uma das metas e projetar os níveis futuros. Com base nesses históricos, projetar a mão de obra para cada área, correlacionada com a projeção dos níveis históricos. Dimensionar a necessidade de pessoas X à capacidade instalada. Desdobra o planejamento em programação de máquinas e equipamentos e efetuar a programação de materiais e programação da mão de obra diretamente envolvida na produção, e busca equilíbrio entre o número de pessoas e procura demanda do produto-serviço. Esse modelo utiliza previsões ou extrapolações de dados históricos e está voltado para o nível operacional da organização. Geralmente, compete ao PCP, Planejamento e Controle da Produção, definir a necessidade de pessoas para cumprir os programas de produção. Uma vez definido, compete ao profissional do órgão de pessoal efetuar o recrutamento e a seleção. Analisar históricos de movimentação de pessoal. Históricos e acompanhamento do fluxo de entradas, saídas, promoções e transferências internas permitem uma predição em curto prazo das necessidades de pessoal da organização. Essa modalidade de planejamento é muito útil na análise do sistema de carreiras quando a organização adota política consistente nesse sentido. Analisar os planos de carreira e sucessão de funcionários. Acompanhe a evolução dos funcionários, as suas expectativas, os planos de futuro, a faixa etária e define quem substitui na eventualidade de alguma vaga futura. Essa modalidade de planejamento deve ser criteriosamente avaliada e praticada, principalmente em caso de cargos de alta complexidade, cujo perfil do ocupante exige longo tempo para a formação de desenvolvimento. A faixa etária dos ocupantes desses cargos e os seus planos de futuro são variáveis muito importantes para definir o tempo certo para iniciar a formação do substituto em tempo hábil.
A definição de quem substitui e quem deve ser feita em conjunto com o processo de avaliação de desempenho x desenvolvimento de pessoal, para garantir que se façam os investimentos em formação e desenvolvimento de pessoas com potencial para substituição no futuro. A figura a seguir dá uma ideia para facilitar essa modalidade de planejamento. O planejamento de pessoal deve considerar a mutável composição da força de trabalho da organização, acompanhando as entradas e saídas de pessoas, bem como sua movimentação, de acordo com o desenvolvimento organizacional. A atividade de planejamento consiste em definir quantas pessoas são necessárias para a organização e qual é o perfil dessas pessoas. Somente quando essas duas informações estiverem bem definidas é possível efetuar um bom recrutamento. O planejamento deve ser feito para atender à demanda de trabalho e ao atendimento das estratégias da organização, ao futuro da organização. Nesse sentido, é muito importante que a gestão de pessoas utilize constantemente informações da área comercial referentes às tendências do mercado. É imprescindível decidir se há ou não necessidade de contratação para atender a demanda de pedidos. Quando contratar, por quanto tempo existirá demanda de pedidos e produção ou serviços que justifiquem a contratação? Qual é o perfil de profissionais que a organização necessita para atender a essa demanda? Pessoas não podem ser contratadas e descartadas aleatoriamente por ineficiência da organização de planejar o seu futuro, ao mesmo tempo em que a organização não pode ficar fragilizada pela incompetência das pessoas. Novos desafios. O planejamento de pessoal permite ao gestor visualizar e antecipar qual é a força de trabalho e as competências necessárias para a realização dos trabalhos futuros. Um bom planejamento exige um trabalho conjunto dos profissionais do órgão de pessoal e de todos os gestores da organização. A atividade de planejamento consiste em definir quantas pessoas são necessárias para a organização e qual é o perfil dessas pessoas. Somente quando essas duas informações estiverem bem definidas, é possível efetuar um bom recrutamento. O planejamento pode ser feito a partir da análise das metas e dos históricos. Análise de metas e a necessidade de pessoas segundo a capacidade instalada. Análise de históricos de movimentação de pessoas e análise dos planos de carreira e sucessão de funcionários. Um bom planejamento de pessoal abastece com dados o recrutamento. Um bom recrutamento auxilia a seleção de candidatos com perfil ideal para a organização.